Olá, pessoal. Bom, resolvendo aí mais alguns exercícios da nossa lista, agora vamos trabalhar um pouco de porcentagem, regra de 3 novamente, só para a gente poder estudar, poder aprofundar um pouco mais aí no assunto aí para quem está com alguma dúvida ainda, para quem resolveu o exercício e ficou com alguma dúvida. Então agora lá da nossa lista, o 7, o 13, o 19 e o 32 que nós vamos trabalhar agora aqui nesse vídeo. Então vamos lá. O exercício 7 coloca o seguinte: um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática comprou uma mercadoria por R$ 200, então esse é o valor da mercadoria, acrescentou a esse valor 50% de lucro. Quando ele fala lucro, nesse caso ele coloca a partir deste valor, então a partir dos R$ 200. Certo dia um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre um novo valor. Então percebam que a gente precisa seguir uma regra aí no que a gente estava falando. Pensando, não é pesando, né? Pensando assim que teria um lucro de 10%. Porque basicamente, se a gente for analisar, ele deu um acréscimo de 50%. Depois ele deu um desconto de 40%, automaticamente ficou com um lucro de 10%. Essa é a ideia que muitas vezes a gente tem, a gente já tirou essa ideia da cabeça, porque a gente sabe que os valores são diferentes, e daí ele pergunta se teve lucro ou prejuízo e de quanto foi esse valor. Então vamos lá. A gente pode pensar aqui, nessa mercadoria de R$ 200, a primeira coisa que a gente vai fazer é um acréscimo de 50%. Quando a gente fala num acréscimo de 50%, lembrando aquilo que a gente discutiu, é só eu pegar isso daqui e multiplicar por 1,50. E por que mesmo 1,50? Porque 0,50 é o acréscimo, 1 é porque está aumentando. Então 1,50. Se eu fizer isso daqui, a gente chega no valor de R$ 300. Então a mercadoria que custava 200, ele passou a revender ela por R$ 300. Até que foi solicitado esse desconto. Então ele aplicou um desconto, então agora vai tirar 40% da mercadoria. Porém, o 40% em cima desse novo valor, desse novo preço. E o 40%, quando eu vou multiplicar, é sempre o que tira de 1. Então a taxa unitária 0,40, eu vou multiplicar isso aqui por 0,60. Fazendo essa conta aqui, a gente chega no valor de R$ 180. Ou seja, ele está vendendo aqui com o desconto que ele deu para o cliente dele por R$ 180. A pergunta é, em relação ao preço original, ele teve lucro ou prejuízo? Ele teve prejuízo. Por que foi um prejuízo? Porque ele pagou 200 e está vendendo por 180. E se a gente for pensar esse prejuízo, de quanto foi esse valor, a gente pode falar que esse prejuízo foi de R$ 20 e em relação ao preço de compra, ele teve 10% de prejuízo. Porque se a gente pegar os 10% de 200, não é 20? Então, em relação ao preço de compra, ele teve 10% de prejuízo e não lucro, como ele achou que teria aí por conta dos valores. Já o exercício 2, para fazer o recenseamento, chegou-se à seguinte conclusão: para visitar 102 residências é necessário 9 recenseadores. Numa região que existe 3.060 residências, quantos recenseadores a gente precisa? Típico problema de regra de 3. Então eu tenho aqui residências e eu tenho recenseadores. Ele falou que 102 residências para 9 recenseadores. 3.060 residências para X recenseadores. Próximo passo, depois que a gente já completou, verificar se é diretamente ou inversamente proporcional a essas grandezas. Aqui é fácil da gente perceber, né? Se aumenta o número de residências, tem que aumentar o número de pessoas para fazer a pesquisa, os recenseadores. Ou seja, aumenta a residência, aumenta os recenseadores. Regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas, e diretamente proporcional. Então eu posso falar que o 102 vezes x é igual a 3.060 vezes 9. Daí naquele esquema, o 102 está multiplicando, vou jogar para lá, ele vai dividir. Se a gente quiser simplificar antes, a gente simplifica. Se não, é só eu fazer o cálculo, lembrando lá sempre da nossa calculadora. Então 3.060 vezes 9, a gente chega no valor de 27.540. E vou pegar esse valor e vou dividir por 102.
Isso dividido por 102 chega no valor de... dividido por 102 chega no valor de 270. Ou seja, para manter essa média aí, nós vamos precisar de 270 recenseadores ali para as 3.060 residências. E se a gente for analisar, né, multiplicou por um valor alto aqui, 9.100, é basicamente o que a gente tem aqui. Então, eu vou precisar de 270 aí recenseadores. Próximo exercício, também regra de 3. Um secretário gastou 15 dias para desenvolver um projeto trabalhando 7 horas por dia. Então, dias e horas são as nossas grandezas. Tá lá, 15 dias, 7 horas por dia. Se o prazo concedido fosse de 21 dias, quantas horas ele precisaria trabalhar por dia? Bom, vamos analisar o seguinte aqui. Eu quero executar o mesmo serviço. Se eu trabalhar 7 horas por dia, eu demoro 15 dias. Para demorar 21 dias, ou seja, para que eu tenha mais tempo para executar isso, o meu trabalho diário ele não pode ser menor? Aumenta os dias, diminui as horas. Então, o que eu vou ter aqui? Uma regra de 3 simples, porque eu tenho duas grandezas, porém inversamente proporcional. Então, eu vou ter que 21x é igual a 15 vezes 7. Quem vai ser o x? 15 vezes 7 dividido por 21. Aqui em cima eu tenho 105. Dividido por 21, a gente chega no valor de 25. Desculpa, que 25? 5. 25. Chega no valor de 5 horas. Ou seja, para que eu complete o mesmo serviço, eu vou precisar de 5 horas. Tá lá. E por fim aqui o último exercício. Esse daqui a gente já trabalhou bastante, fez bastante exemplos disso daqui, mas vamos treinar mais uma vez aqui para a gente entender. Quando eu pego um número, eu quero dividir esse número, a gente pode dividir isso de 3 maneiras. Ou a gente divide em partes iguais, ou a gente divide em partes diretamente proporcionais, onde o maior ganha mais, o menor ganha menos, ou a gente divide isso em partes inversamente proporcionais. O menor ganha mais, o maior ganha menos, diretamente e inversamente. Vamos pensar nesses 3 itens. No item A, quando ele fala em partes iguais, 4 partes iguais, porque ele está falando de 4 pessoas, é só a gente pegar o 1.104 e dividir isso daqui por 4. Nesse daqui não tem segredo nenhum, por conta de ser divisão direta, aquilo que a gente já está acostumado a fazer, a gente chega aqui, a parte de cada um por ser igual, todo mundo ganha o mesmo valor, que é o valor de 276. Tá lá. Isso quando eu trabalho com partes iguais. Agora nós vamos fazer em partes diretamente proporcionais. Então, se eu tenho partes diretamente proporcionais a 4, eu sei que o primeiro vai ter 4 partes, eu sei que o segundo vai ter 12 partes, eu sei que o terceiro vai ter 9 partes e eu sei que o último vai ter 15 partes. Isso a gente discutiu bastante quando a gente fala em grandezas diretamente proporcionais. Essa quantidade de partes que a gente fala se eu pego um valor, que é o nosso coeficiente de proporcionalidade, e multiplico por cada uma das partes, como é uma multiplicação, pensa o seguinte, meu coeficiente angular aqui é o x. Se eu pegar o x e multiplicar por 15, não é muito maior do que se eu pegar o mesmo x e multiplicar por 4? Por isso da ideia de ser diretamente proporcional. Daí, pensando nisso, 4 partes do primeiro, 12 partes do segundo, 9 partes do terceiro e 15 partes do 4, somando a participação de todo mundo, a gente chega no valor de 1.104. Depois, se eu somar tudo isso daí, 4 mais 12 mais 9 mais 15, a gente chega no valor de 40. Ou seja, ao todo aqui nós temos 40 partes. E isso representa o 1.104. O 40 está multiplicando, passa para o outro lado, ele vai dividir. Dividindo isso por 40, então 1.104 dividido por 40 chega no valor de 27,6. Então, o que é esse 27,6? É o nosso coeficiente de proporcionalidade. O que eu faço agora com ele? Eu volto para cá, ó. Eu volto para cá e multiplico por todo mundo. 4 vezes 27,6, 12 vezes 27,6, 9 vezes 27,6
e 15 vezes 27,6. Então, fazendo isso daqui, vezes 4, o primeiro tem direito a 110,4. Depois, se eu multiplicar por 12, o segundo tem direito a 331,2. Se eu multiplicar por 9, o terceiro tem direito a 248,4. E se eu multiplicar isso aqui por 15, o terceiro tem direito a 414. Percebam que o que tem mais, recebeu mais. O que tem menos, recebeu menos. Somando tudo isso daqui, eu vou chegar no valor de 1.104, que é o que a gente queria aqui. Certo? Então, isso que a gente acabou de fazer é uma divisão feita de forma diretamente proporcional. Quem tem menos ganha menos, quem tem mais ganha mais. Agora aqui no item C, para a gente descobrir a grandeza inversamente proporcional, lembrando isso daí, é só a gente dividir. Então, se eu descobrir o meu coeficiente de proporcionalidade, eu vou dividir por 12. Vou pegar o meu coeficiente de proporcionalidade, vou dividir por 9. Vou pegar o meu coeficiente de proporcionalidade, vou dividir por 4. E vou pegar e vou dividir por 15. E por que a diferença desse para o outro? Porque agora a divisão, quanto maior o número que eu estou dividindo, menor o valor que a gente está recebendo. Essa é a ideia de ser inversamente proporcional. Daí soma a parte de cada um, então. Vamos lá. X dividido por 12, mais x dividido por 9, mais x dividido por 4, mais x dividido por 15. O total de tudo isso daqui tem que ser 1.104, que é o tanto que eu estou dividindo. Como que eu faço para resolver isso? Só achar o MMC de todo mundo. Lembrando que o MMC de todo mundo aqui é 180. Ah, professor, mas como que eu faço isso mesmo? Vamos lá. 12, 9, 4 e 15. Dá para dividir por 2. Aqui vai dar 6. Aqui não dá, dá 9. Aqui dá 2, aqui dá 15. Dá para dividir por 2 de novo. 3, 9. Aqui deu 1 e aqui deu 15. Agora por 3, eu vou ter 1, vou ter 3, vou ter 1 e vou ter 5. Por 3 de novo, eu vou ter 1, 1 e 1. Agora divide por 5, todo mundo ficou 1 aqui. Terminamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 12 vezes 3, isso, 36. 36 vezes 5, 180. O que eu faço com o denominador? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos fazer isso. 180 dividido por 12 dá 15. 15 vezes x, 15x. 180 dividido por 9 dá 20. Vezes x, 20x. 180 dividido por 4, 45. Vezes x, 45x. 180 dividido por 15 dá 12. Vezes x, 12x. 180 dividido por 1 vezes 1.104, 180 vezes 1.104, a gente chega no valor de 198.720. Tá lá. Lembrando que, como eu achei MMC para todo mundo, eu posso cancelar o MMC. Então, eu vou ter 15 mais 20x mais 45x mais 12x, a gente chega no valor de 92x. Isso é igual a 198.720. Esse 92 está multiplicando, passa para lá, ele vai dividir. Então, se eu pegar esse daqui e dividir por 92, vamos fazer isso. 198.720 dividido por 92. Chega no nosso coeficiente de proporcionalidade de 2.160. Esse 2.160, pessoal, é o coeficiente de proporcionalidade. Então, o que eu vou fazer aqui para descobrir a parte de cada um? Vou pegar o 2.160, dividir por 12. Vou pegar o 2.160 e vou dividir por 9. Vou pegar o 2.160 e vou dividir por 4. Vou pegar o 2.160 e vou dividir por 15. Tá lá. Só fazer esses cálculos aqui agora. Então, 2.160 dividido por 12 chega no valor de 180. Essa é a parte do primeiro. Se eu pegar o mesmo valor, 2.160, e dividir por 9, chega em 240. Percebam que se ele tem direito a 9 partes, ele ganhou mais.
porque é inversamente proporcional. 2.160 dividido por 4, que é o menor de todos, é o que mais vai ganhar. 540, olha lá. E por fim, se eu pegar o 2.160 e dividir por 15, chega no valor de 144. Tá aqui. E se eu somar tudo isso daqui, deixa eu até fazer uma divisão aqui para não confundir. Se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter 1.104. Tá aí. Essa é a grandeza inversamente proporcional. Treinar dá um pouquinho de trabalho, porque tem que achar MMC, demora um pouquinho mais, mas é de boa. Percebam que não é só inverter os valores, tá? Tomar cuidado com isso. Muita gente acha que pega diretamente proporcional e inverse o valor, e isso não resolve, não dá certo. Mas então é isso, pessoal. Um abraço a todos aí e até mais. Tchau, tchau.